Galera, que House of the Dragon é uma série incrível, uma das melhores da atualidade, todo mundo aqui já sabe. Mas não quer dizer aí que a HBO já não deu umas boas derrapadas com a história. Desde mudanças drásticas em relação aos livros e também furos de roteiro pesado, a Casa do Dragão já coleciona uma série de péssimas cenas e decisões bem complicadas dos roteiristas. Então, pessoal, por isso eu tô aqui novamente com o João no canal Teoria do Dragão, que vai me ajudar então a listar as piores cenas e momentos de House of the Dragon até agora. E aí, João, tudo bem contigo? Fala, Felipe, tudo bem galera do Voo? Eu sou o João, eu tenho o canal Teoria de Dragão, dá uma passadinha lá, eu falo bastante sobre lore, sobre a série também. E é isso aí, o que a gente vai comentar hoje, Felipe? Então, cara, aqui a ideia é realmente a gente tocar na ferida e ver aí quais que foram os piores momentos, as piores decisões, as piores mudanças que a gente teve em House of the Dragon. E lembrando, né, galera, que não gostar de algumas coisas, não gostar de alguns pontos é algo completamente normal, é algo completamente comum. Não significa, né, cara, que a gente odeia a série, que a gente odeia os roteiristas. Acho que realmente pelo fato de a gente gostar tanto, da gente analisar tanto, que a gente acaba talvez enxergando algumas coisas ali que a gente não gosta. E segue a vida, né, João? Acho que é completamente normal. Então, galera, só pra explicar pra vocês, eu vou trazer aqui alguns momentos e algumas cenas que eu não gosto, tá? Do menos, assim, problemático pro mais problemático, assim como o João, e a gente vai intercalando, tá? A gente fez essa lista separadamente, cada um a sua, e a ideia aqui é realmente discutir o que é válido, o que não é, o quão ruim, o que não é. E eu jogo a bola aí pra ti, João. Qual que, pra ti, é o quarto pior momento da série? Olha, a disputa entre os dois irmãos Aegon e Aemond, pra mim, ela é completamente sem sentido. Tu fala sobre a rivalidade que a série acabou criando entre esses dois personagens. Sim, exatamente. Sim. A rivalidade exagerada ali entre o Aegon e o Aemond, que culmina no momento, né, que o Aemond queima o próprio irmão intencionalmente na Batalha de Pouso das Gralhas, sabota a dinâmica dos Verdes, né? No livro, os Verdes funcionavam como uma facção unida pelo sangue e pelo interesse mútuo. O Aemond, inclusive, lamentava o estado que o irmão ficou depois da batalha e transformou ali, esse momento transformou a relação deles em uma disputa ali fratricida, né? Entre vilão contra vilão. E a série criou um conflito que no final não vai dar em nada e que perde o sentido meio que imediatamente, né? Já que a dinâmica da tela deles é interrompida e deixa a sensação que o roteiro preferiu criar um choque ali momentâneo no episódio, em vez de sustentar a complexidade de uma família defendendo a dinastia. Cara, pois é. Eu vou ser bem sincero contigo. Eu atualmente não vejo tanto problema em relação a isso, né? Mas acho que tu levantou um ponto bem legal. É tipo assim, aonde é que os roteiristas, aonde é que a série quer levar a gente, né, com esse conflito? Porque a gente conhece a história dos livros, acho que a gente não precisa dar spoiler aqui. Realmente é meio estranho, né, meio... Tá, mas e aí, o que vai rolar? Porque lá nos livros, né, não sei se o pessoal sabe, muita gente não leu, o Aegon e o Aemond são realmente, assim, muito unidos, né, do começo ao fim. Tanto que lá no final, o Aegon acaba erguendo estátuas, né, em celebração ao seu irmão, né? De tanto que ele gosta dele, né? E a série claramente acabou com essa relação, com esse amor que eles tinham. Eu acho que até lá na primeira temporada, né, cara, já tinha uma certa rivalidade. Mas ali em Pouso das Gralhas ficou bem claro. Quando o Aemon avança com a Veiga, ele tenta realmente matar o próprio Aegon. E o ponto principal é que o que eu falo que não vai dar em nada é porque, em teoria, é pra eles não se encontrarem mais, eles não ter como pôr em prática essa vingança que ele quer ter do Aemond, né? No contexto da série funciona, porque afinal ele queimou realmente, se a gente seguir os livros ali, não teria mais encontro entre os dois, sem a gente querer dar grandes spoilers aqui. Pois é, cara, mas então, eu separei aqui também 4 momentos, tá bom? E o primeiro deles, cara, é um negocinho meio bobinho, talvez aí que o pessoal não dê muita bola, que não aconteceu, que deve acontecer na terceira temporada, pelo que a gente viu nos trailers, que é a Rhaenyra Targaryen tomando a cidade sem a armadura. Cara, quando eu li o Fogo e Sangue lá em 2019, assim, eu visualizei essa cena de uma maneira, assim, sabe? Épica. Pra mim, seria um dos pontos altos da série, né? A Rhaenyra Targaryen finalmente tomando uma armadura pra conquistar a cidade, e aqui, por algum motivo que a gente não sabe qual, a Rhaenyra não usa. E acho que isso que acaba me irritando, sabe? Porque não tem motivo pros roteiristas, pros produtores não darem uma armadura pra ela, aparentemente, sabe? Ela muito bem poderia usar uma armadura ali, nem que fosse simbólica, né? Pra realmente representar, né, a autoridade que ela tem como monarca, como governante, e realmente
simplesmente ela vai usar uma roupinha qualquer, assim como ela usou no resto da série, sabe? Eu achei triste também essa mudança que a série fez, e ela já mostrou pra gente pelos trailers aí, pelos teasers. Se fosse pra fazer, né, fizesse de maneira como é nos livros, que ela veste placas de uma armadura com placas lustrosas pretas, né, bem descrita. Isso. Tem uma imagem maravilhosa dela sentando no trono ainda de armadura. E assim, como a série não tirou a armadura do Aegon do armário, né, a armadura do Aegon Conquistador pro Aegon vestir em Pouso das Gralhas, por que não tirou a armadura da Visenya do armário também? Porque a Visenya tinha armadura. Então a gente vai ficar fazendo mão de vaca pra fazer uma armadurazinha pra Rhaenyra? Eu acho que precisou, e você tá certo aí de não gostar desse ponto aí que ela vai estar sem armadura. Assim, e numa série que tem dragões, né, o pessoal fala muito no Twitter, né, o pessoal reclama muito no Twitter, porque não tem orçamento, faltou dinheiro. Cara, às vezes realmente é mau gosto dos produtores, né, porque pra uma série que tem dragões, que tem horas de renderização super pesada, de criaturas fantásticas que não existem, milhares de cenários enormes, né, fogo e tudo mais. Caramba, cara, uma armadura que geralmente é feita de plástico ali, né? Não custa basicamente nada, então isso que me deixa muito triste, né? Mas então, João, qual que é o próximo ponto aí? Qual que é a próxima mudança aí que tu detesta na série? Olha, é uma que acho que muita gente nem compartilha desse meu desgosto por esse momento, né? Que é o Daemon ir até Porto Real pra contratar o Queijo de Sangue, né? Os dois assassinos aí do filho do Aegon, né? A decisão de fazer o próprio Daemon se disfarçar, né, e ir pessoalmente até Porto Real para contratar os dois assassinos enfraquece aí o peso estratégico do Daemon na história, né? No livro, o Daemon opera como um verdadeiro mestre de sussurros ali nas sombras. Ele usa dos seus contatos ali da missária para executar a sua vingança de forma cirúrgica e até anônima, né? E ao colocá-lo ali fisicamente na cidade, em Porto Real, na capital, fazendo todo aquele trajeto de barco ali no meio da noite, a série não só flerta com o absurdo, né, em termos de segurança e lógica, mas também reduz o evento que foi, acho que o mais cruel e marcante da guerra, né, para um plano ali que ficou improvisado e desajeitado e tirou a aura calculista do impiedoso Daemon que deveria ter, né? Vou ser bem sincero, assim, João, cara, não é uma coisa que eu vejo tanto problema, né? Mas eu entendo, sim, realmente, acho que é uma das peças que a série conseguiu descaracterizar em relação ao Daemon, assim como muitas outras que a gente viu aí ao longo da primeira e principalmente da segunda temporada. E uma coisa, cara, já puxando pro Daemon, e no meu próximo ponto, que realmente é uma mudança, cara, que eu vi pouquíssima gente reclamar, que eu vejo pouca gente falar, e é uma coisa assim que eu queria chorar no dia que eu vi o episódio, é o corte do torneio de casamento do Viserys, que mostra o momento em que o Daemon Targaryen retorna lá da guerra, do confronto que ele tem com a Triarquia na primeira temporada. Na série, o que acontece, galera, né? A gente tem realmente, o episódio começa com o Daemon indo com o Caraxes até a capital e chegando, né, na sala do trono e oferecendo aquela coroa, né? Aquela coroa... a coroa de madeira do Rei do Mar, isso. A coroa de madeira, né? Que segundo o próprio Daemon, o pessoal fez pra ele. E acaba sendo uma cena bem simples, etc. Mas pra quem não sabe, nos livros, esse momento acontece em meio à celebração do casamento de 5 anos entre o rei Viserys e a rainha Alicent. E é nesse momento em que a Alicent usa o famoso vestido verde e a Rhaenyra, em oposição, usa um vestido com as cores da casa Targaryen, todo vermelhão e preto. E aí sim surgem os nomes das facções, né? E como se não bastasse, o Daemon, pra assustar todo mundo, pra causar caos, ele acaba pousando com o Caraxes bem no centro dessa arena onde tá acontecendo o torneio, em frente ao Viserys, e acaba assustando todo mundo. Ao que dá a entender no livro, parece que o Daemon vai acabar com o Viserys, porque ele tá diante do Caraxes, do dragão, e o Daemon acaba descendo do dragão, oferecendo, se ajoelhando perante ele em frente a todo mundo, provando ainda que ele quer a lealdade do seu irmão, que ele quer o seu irmão ao seu lado, pelo menos por um momento. Então, cara, na série seria uma baita cena, uma cena épica, uma cena que ela não é só bonita, mas muito relevante, muito significativa pra história, pros livros, né? E a série acabou cortando isso de diversas maneiras e, enfim, modificando. Olha, acho que realmente deveria ter sido comum como que é em Fogo e Sangue, sabe? A cena de Fogo e Sangue é muito mais impactante. Seria, acho que talvez uma cena icônica da primeira temporada se ela realmente viesse às telas, né? Como tu falou, tem a presença do dragão, tem o medo do povo ali que acha que vai acabar de ver uma tentativa de assassinato, né? Porque o povo meio que sabia que os irmãos estavam divididos, o Daemon tava lá lutando a guerra dele nos degraus, e quando ele retorna com o dragão ali, cara, eu lembro lendo no livro
era assim, foi assim insano, porque você não sabia o que ia acontecer, se ele ia realmente partir pra cima. A versão da série ficou devendo mesmo. Vai entender. Acho que é uma grande perda da gente como fã dos livros, né? Em relação a essa cena. Mas qual seria o teu próximo ponto, João? O que tem mais pra trazer de indignação pra gente aí pro vídeo de hoje? Olha, é uma cena que eu acho que, diferente da passada, que muita gente não vai concordar comigo, essa cena eu acho que muita gente vai concordar comigo, que a Rhaenys e a Meleys matarem os plebeus ali pra escapar do Fosso dos Dragões, né? A cena, a Rhaenys invade o Fosso dos Dragões com a Meleys, é um dos momentos, assim, eu acho que mais problemáticos da série, porque ela escancara a dissonância moral grave, né, do roteiro com os personagens. A direção que filma o momento ali no ato, como um ato heróico e triunfante, né, que ela saindo ali, aquele momento Girl Boss, ignora completamente o massacre de centenas ali dos civis que são esmagados sob as patas da Meleys, né? E o pior é que esse ato de violência extrema não trouxe nenhuma consequência narrativa pra Rhaenys, né? Ela continua sendo retratada como sensata e que busca a paz, enquanto a série perdeu a chance de justificar organicamente o futuro do ódio do povo de Porto Real pelos dragões, né? Preferindo puro espetáculo ao invés de uma coerência interna. Exatamente, né? Inclusive, a série perdeu uma grande oportunidade, né, do próprio povo de Porto Real desprezar a Meleys quando ela volta na segunda temporada, quando a cabeça dela passa, né, pelo meio da cidade depois da batalha de Pouso das Gralhas, né? E simplesmente não. O povo vê com um certo estranhamento, com certo medo, como eles ficam confusos, como assim os dragões estão morrendo. Mas, tipo, caramba, cara, foi essa dragão que matou dezenas dos seus familiares, dos seus amigos ali da cidade. Basicamente, os roteiristas ignoram. Eu lembro que a Sarah Hess, em uma entrevista, onde um jornalista perguntou, a Sarah Hess, se vocês não sabem, é uma das roteiristas da série, e ela simplesmente disse que é porque em Game of Thrones os plebeus não importam, né? Essa era a justificativa dela. E caramba, cara, parece que ela nunca pegou um livro de Game of Thrones na vida, né? Não, ela com essa fala aí, ela escancarou que ela não leu Fogo e Sangue, porque a gente sabe o que vai acontecer com a própria Rhaenyra aí, que, enfim, o povo vai mostrar suas garras, né? Então... Sim, mas realmente, assim, dá a entender, né, João, que ali na segunda temporada, como eu disse, quando a cabeça da Meleys passa pela cidade, o pessoal esqueceu, né? Tá nem aí, né? E realmente não faz sentido se fosse, por exemplo, o Aemon, o Daemon, por exemplo, ali no lugar da Rhaenys com Caraxes, eu entenderia. Eu acho que o Daemon faria algo do tipo. Mas a Rhaenys não faria, cara. Principalmente a Rhaenys que foi mostrada na série, sabe? Então eu concordo contigo. É uma cena bem problemática mesmo, sabe? Não tem como defender. Então, passando aí pra o meu próximo momento, minha próxima decepção da série, eu acho que aqui não tem perdão também. É um momento que a série mudou drasticamente, que é o Aemon Targaryen matando Lucerys no final da primeira temporada por acidente. Cara, eu acho assim que, primeiramente, é uma coisa que não tem consequência nenhuma. Se a gente mudar, voltar lá atrás, se a série colocasse o Aemon matando porque ele queria ou porque realmente ele tava bravo, cara, não faria diferença, porque quando a segunda temporada começa, o Aemon tá completamente normal em relação a isso, né? Ele nem comenta mais, pra ele morreu e tá bom, a guerra tá acontecendo, a guerra é assim mesmo, sabe? Então realmente não dá pra entender por que os roteiristas fizeram essa mudança. Eu até entendo o fato, por exemplo, de acontecer um certo imprevisto ali, putz, daqui a pouco a Veigar acabou avançando ali, deu uma bocada maior do que deveria, né? Mas o ponto é que nessa cena o Aemon fica chocado, ele fica perplexo, né? Ele fica em choque ao ver o sobrinho dele sendo devorado, né? Então, caramba, cara, é uma mudança muito problemática, assim, que não tem por que acontecer, né? Principalmente vindo do Aemon, que é um personagem que tem decisões aí bem questionáveis, sabe? Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o momento. Eu ainda acho que ele não foi bem explicado, porque afinal deixou várias pessoas em dúvida, né? Mas teve várias mudanças que a série fez também, que ela meio que desbocam nesse momento aí, né? Que é, por exemplo, o Aemond que o olho perde... o olho que o Aemond perde na série é o olho esquerdo. E a série fez o ataque do Arrakis no olho esquerdo. Tem vários desses pequenos momentos que eles tentam explicar, mas não fica bem claro, não fica bem explícito que ali foi ele perdendo o controle do dragão, né? Muita gente acho que não pegou essa ideia no ar, e eu acho que a culpa de muita gente não ter entendido foi justamente do roteiro da série não ter explicado isso de maneira mais contundente, né? Acabou ficando aí como um acidente, né? E eu também, se fosse pra fazer tão complicado assim, eu faria mesmo ele matando porque queria mesmo e nada menos. Dá a entender assim que os roteiristas imaginam que o Aemon Targaryen não teria coragem de matar seu próprio parente. Mas caramba, cara, ele tá lá no céu, ninguém tá
vendo, tá ligado? Ele muito bem poderia contar que é um acidente depois. E até, João, não entendo qual que é a versão oficial, o que ele conta, o que é dito. A gente sabe que ele morre, né? Mas eu acho que a série nem chega a tocar nesse assunto de se ele teve culpa ou não, sabe, né? Não, o negócio, o assunto não é debatido não é, pois é. na capital, Então, tipo assim, pra quê, sabe? Pra quê? Pra maciar o personagem. Enfim, é uma parada, assim, que realmente eu não consigo defender. Mas então, cara, qual que é a tua pior mudança aí pra história de House of Dragon? O que é a série realmente, assim, te decepcionou, mas valendo? Olha, essa aqui eu acho que muita gente vai pegar uma pedra aí que tá no pé aí, vai tentar acertar na minha cabeça, mas eu tenho que falar. Foi a Alicent e a Rhaenyra serem amigas de infância. Ela pra mim, é uma das mais graves, se não a mais grave problema da série, a mudança que a série fez, né? Porque ao transformar a Alicent e a Rhaenyra em amigas de infância e da mesma idade, né? Mudando drasticamente ali do livro, onde a Alicent é bem mais velha, ela assumiu o papel de madrasta mesmo, a série só criou um nó narrativo que arruinou ali a progressão do conflito, né? Porque forçou as duas personagens a passarem 2 temporadas inteiras presas num ciclo ali repetitivo de busca pela paz, né? A gente discutiu já isso várias vezes. Acho que toda vida que a gente conversa sobre o tema que a série se passa, a gente deixa isso escapar aqui. No mundo medieval, no contrato social medieval, isso nunca iria existir, entendeu? É muito ilógico, é uma nostalgia juvenil ali, fica minando a agência política das duas, no caso, né? Começaram a colocar o conflito entre as duas. Essa interação delas na primeira e na segunda temporada meio que mina completamente a agência política delas no conflito, né? Eu acho assim, João, é mais ou menos por aí. Eu tenho a visão, tipo assim, eu gosto da ideia delas serem amigas no começo, né? Mas realmente parece que elas nunca quebram essa amizade. É legal se fosse realmente uma amizade que existisse ali no começo da história, por questão de proximidade, delas morarem no mesmo lugar, e que pelos eventos da série, pelos caminhos que a história fosse tomar, essa amizade fosse quebrada e se transformasse em raiva, em vingança, etc. Muito parecido com o que a gente tem no livro. Mas a série parece que nunca dá esse passo. Esse é o meu grande problema. Além de elas terem a mesma idade e serem amigas de infância, a série nunca dá esse passo aí que você citou, que é justamente o rompimento, né, das duas. Exatamente, a gente tem alguns possíveis rompimentos. Acho que lá no 4º episódio da primeira temporada, a Alicent questiona, né, se realmente ela saiu. Teve aquela cena que a Rhaenyra acaba saindo, vai na Baixada das Pulgas, a Alicent quer saber se ela fez alguma coisa, ela nega, ela fica brava, ela reata com a Rhaenyra de novo. Daí tem a questão do casamento ali, que ela fica muito indignada, né? E aí depois a gente tem umas birrinhas dela lá no meio pro final da segunda temporada, até que no episódio 8, antes do Viserys morrer, elas reatam de novo. E a segunda temporada tem aqueles reencontros dela. Cara, é uma bagunça, assim, sabe? Não tem, assim, como defender. Sem sentido, né? Mas, assim, se a gente parar pra analisar um pouquinho, né? Esse vai e volta que a gente tá vendo, a culpa tá ali no começo, né? Porque, assim, na minha opinião, pelo menos, né? Se elas já tivessem uma idade diferente, que elas fossem amigas, mas tivessem uma idade contrastantemente diferente, que não tivesse essa tensão que eles quiseram passar, né? Que pode ter sentimentos até a mais, ser uma amizade até um pouco colorida ali. Não encaixa no que elas virariam na história da série, né? Que seriam arquirrivais. Então, assim, esse, por mim, é um dos problemas, se não o maior problema da série, que ele engata demais, ele faz um nó na narrativa que não tem pra onde escapar. Pra mim, já complementando contigo, mas aprofundando um pouco mais, eu acho, cara, que o pior problema da série é a Alicent Hightower completamente desconfigurada e destruída, assim, porque quem lê os livros, né, a gente tem uma visão muito diferente da Alicent, né? E ela é uma personagem que realmente, pra quem torce pela Rhaenyra, a gente realmente começa a odiar ela, começa a detestar ela. Ela é um dos motores da história, né? Ela é uma personagem muito importante e relevante. Daí, primeiro que a série deixa claro que a Alicent não tem culpa de nada, que ela nunca quis a guerra. Ela entende errado que o Viserys, por exemplo, quis colocar a Rhaenyra no Trono de Ferro. E todas essas mudanças, né? Inclusive quando o Viserys morre, ele acaba falando algumas coisas, ela entende que o Viserys está dizendo que não, que quem tem que ficar no trono é o Aegon, mas o Viserys está falando da profecia, né? Pensando na Rhaenyra. Daí do nada ela muda de personalidade e daí em diante é só ladeira abaixo, sabe? E daí, como se não bastasse, né, João? No final da segunda temporada que a gente viu,
a Alicent literalmente tem aquela cena que ela vai até Dragonstone, ela chuta o balde, e de repente diz que não quer mais saber de guerra, ela entrega o Aegon, o filho dela, o filho primogênito dela, pra Rhaenyra, diz que pode ter a cabeça dele, né, se é pra acabar com a guerra, né? Como se realmente ela se importasse tanto assim com os plebeus, né? Tipo, de onde vem esse amor todo que ela tem pelo povo, sabe? Como se ela realmente fosse uma personagem boazinha, né? E até, digamos, um pouco incoerente, porque os próprios roteiristas falam que a Alicent, ela veste esse manto de religiosidade, da Fé do Sete e tudo mais, justamente para se redimir do que ela faz quando ela tenta arrancar o olho do Viserys, né, e atacar a Rhaenyra, né? Então ela fica muito envergonhada, ela quer ser um exemplo de esposa, ela veste essa máscara de santa, de alguém que é apegado a Deus e tudo mais, não porque ela realmente acredita, né? Então é muito coerente com a série, é muito triste o que eles fizeram com o personagem. Eu sei que a Rhaenyra a gente tem problemas, mas eu acho que a Alicent, assim, chegou num ponto que, cara, meio que não tem mais volta, assim, sabe? A Alicent é um caso aí que eu acho que é a primeira falha absurda, assim, explícita da série, é a personagem da Alicent, como ela foi escrita, né? Toda a relação dela tanto com a Rhaenyra, quanto com o reino, quanto com a família, quanto com os próprios objetivos dela, tudo meio que caiu por terra, foi destruído. Ela não tem mais... a Alicent do livro, eu gostava de ler as passagens que tinha a Alicent, porque ela tava sempre ali tramando, ela tava sempre fazendo, sabe, daquele jeito dela, dando uma cutucada nos pretos, né? Sim. E quando a guerra mesmo abre, né, tem um Conselho Verde, que eles usurpam o trono, basicamente, ela é que encabeça ali o Conselho Verde. E na série a gente teve um Alicent que tava indo contra o Conselho Verde, né? O que foi, assim, pra mim, bizarro. Aí, pra gente completar, a gente tem a segunda temporada inteira, né? Os encontros, ela indo e voltando nas ideias de querer entregar o trono, de querer acabar a guerra, de querer salvar os plebeus, de entregar a família. Eu achei muito ruim mesmo. Realmente ela merece aí essa top 1 de piores. Parabéns, Alicent, você conseguiu. Cara, é complicado, é triste, né? Eu fico em peso, mas realmente é complicado, assim, o que a série acabou fazendo com ela, né? Porque é uma grande personagem, né? Nos livros, realmente, por mais que Fogo e Sangue não seja um livro tão detalhado e tão complexo, cara, eu ficava com ódio dessa mulher, né? Porque ela ficava toda hora alfinetando os verdes, né? Ela ficava toda hora alfinetando os negros, né? Ela que trama tudo. Inclusive, né, quando a Rhaenyra toma a capital, ela fica espraguejando a todo tempo, não cala a boca, né? Fica jogando maldição pra Rhaenyra toda hora, né? E, infelizmente, acho que a série tomou outro caminho, que é outra personagem só com o mesmo nome, né? E com um vestido verde, assim como é nos livros, mas é outra personagem, não é a mesma personagem da série. Basicamente é isso aí mesmo. Destruíram a Alicent e só deixaram o vestuário. Mas então, João, é aquilo, né? Não fiquem achando que a gente odeia a série, daqui a pouco a gente pode trazer até um vídeo das melhores mudanças que House of the Dragon fez em relação aos livros, porque tem bastante, né? Mas, cara, é isso aí. A próxima temporada tá logo aí, nós vamos fazer a cobertura dos nossos canais, eu aqui no Voo do Dragão, o João também lá no Teoria do Dragão. Confiram o canal dele, né, pessoal? Ele acaba trazendo aí vídeos bem interessantes. E eu vou deixar agora aí um minutinho pra se despedir do pessoal, cara. Obrigado ao público do Felipe, obrigado ao Felipe e o Voo do Dragão, o canal Voo do Dragão, por me receber aqui mais uma vez. Eu tava brincando antes aqui que eu tava... O pessoal pode ter uma impressão que eu tô abrindo um puxadinho aqui no canal do Felipe, mas não, a gente tem a parceria, a gente conversa sobre a série direto, então é natural, né, que a gente faça vídeo juntos. Eu já levei o Felipe lá no meu canal, eu vou levar de novo ele lá pra gente fazer mais comentários sobre a série, talvez pra analisar um episódio ou outro aí da terceira temporada. E você não deixe de passar lá no canal, né? Confira também o conteúdo, veja se você gosta dos vídeos e deixe sua inscrição também aqui no Voo e lá no Teoria de Dragão. Esse aí, Felipe, obrigado por me receber. Então tá, valeu, cara. Valeu, pessoal. Quero agora que a discussão continue aí embaixo nos comentários aí, se vocês concordam com esse momento, se vocês têm outros momentos que vocês odeiam mais ainda, beleza? Por hoje era isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!